Vamos nós então direto para a palavra, livro de João, capítulo 11, o verso 39. Semana passada, quem esteve conosco sabe que nós olhamos esse verso. E normalmente a pessoa pensa logo, vai repetir o sermão, mas na verdade não é. Naquela madrugada nós falamos sobre o tirem a pedra, só que o verso ele não para aí. João 11, 39, Cristo disse, tirem a pedra. Aí vem Marta, a irmã de Lázaro, a irmã do defunto, e diz para Cristo, Senhor, ele já cheira mal, pois está morto há 4 dias. Foi colocado aí um louvor sobre a um lindo país. Eu creio que todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, almejam esse lar. Creio que esse seja o sonho, seja a grande vontade que temos, que é habitar na eternidade com Cristo Jesus, esse lindo país. Só que, enquanto esse momento não chega, a dura realidade que nós temos que viver é neste mundo. Tem uma frase que diz assim, enquanto eu não tenho aquilo que eu amo, eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho. E neste mundo, o que é que nós temos? Nós temos, infelizmente, dor, lutas, perdas. No caso específico aqui do verso, nós temos a morte de Lázaro. E eu fico imaginando a dor de seus parentes, no caso aqui de Marta especificamente. E é em meio a esta dor, essa perda, Cristo vem e diz, tirem. Pega só essa palavra, tirem. Tirem vem do verbo tirar. Nós lembramos nas aulas de gramática que todo verbo indica ação. E o que aprender com isso? Não importa qual seja a tua ou a minha dor, não importa qual seja a tua ou a minha luta, não importa qual seja a tua ou a minha dificuldade, não importa qual seja a doença, tua ou minha, Cristo não quer que nós fiquemos parados. Entendamos o seguinte, nós precisamos agir. Essa noite, já entrando já na madrugada, estava conversando com um amigo meu e eu perguntei para ele o que é um pântano. Ele disse, pântano é um local cheio de lama. Eu digo, muito bem. E por que que o pântano é um lugar cheio de lama? Ele ficou pensando, eu digo, eu vou dar a resposta. É porque a água que contém no pântano, ela é parada. E por ficar parada, aquela água virou um lodo, uma lama. Assim também acontece com aquele tipo de pessoa que para de agir quando está diante dos problemas, que para de agir quando está diante das dificuldades que enfrenta na vida. Aquele tipo de pessoa que para quando está passando por uma dor, porque perdeu um ente querido. Se ficarmos parados, entre aspas, vamos virar um pântano. Eu sei que a dor é grande quando perdemos entes queridos. Eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi sobrinho que foi criado lá em casa como se fosse um filho ou um outro irmão. E eu sei que a dor machuca. Eu sei que a dor quer nos colocar para baixo, quer nos levar a vivermos em lágrimas. Mas eu também sei que nada pode nos parar se assim nós não permitirmos. Então não é a dor que eu passo que importa, mas como eu vou enfrentar essa dor é que vai ser toda a questão. Cristo está dizendo para você e para mim, quando ele diz tirem, ou seja, hajam, não fiquem parados, não fiquem aí ruminando a dor, não fiquem aí ruminando os problemas. Não adianta. Marta já tinha entregue o seu problema a Deus. 4 dias antes, ela tinha mandado um recado para Jesus e dizia assim, está enfermo aquele a quem tu amas. E já que Marta tinha entregue os problemas para Cristo, ela deveria descansar nisso. Ela deveria repousar nisso. Só que Jesus Cristo não respondeu como ela esperava. Cristo passou, entre aspas, passou do tempo, não chegou logo. E muitas vezes nós pensamos que Cristo atrasa em sua resposta. Tem até um ditado que eu não concordo, que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é erradíssimo. Deus nunca tarda. Gálatas 4:4
vai dizer assim: e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Esse termo, plenitude dos tempos, significa dizer que Deus age no tempo certo. Deus não age passando do tempo ou adiantado. Ele sempre vai agir na plenitude dos tempos. E se ele chegou 4 dias depois do pedido de Marta, é porque aquele era o tempo certo para ele chegar. E o que era interessante, Marta tinha pedido uma cura. Cristo tinha para dar para Marta uma ressurreição. E o que é melhor? E o que é maior? O que é mais impressionante? A cura de uma doença ou a ressurreição? Saibamos que Deus tem muito mais para nos dar do que nós temos para pedir para Ele. Então, quando Cristo diz, tirem a pedra, Ele está passando essa lição para nós, que nós devemos agir. Agora, a palavra tirem, o verbo tirem, ele está no plural, e para ser plural tem que ser pelo menos, no mínimo, 2 pessoas. Então, quando você estiver com dor, quando você e eu estivermos passando por problemas, por dificuldades, acredite, o ideal é que não passemos sozinho. Não adianta a gente ficar recolhido em nosso mundo de dor. Não adianta nós ficarmos calados ali, remoendo a nossa luta. Procura alguém em quem você confie. Procura alguém para desabafar. Procura alguém que você confie e você possa conversar, abrir o seu coração. Peça ajuda, não passe por essa dor sozinho ou sozinha. Andando 2 juntos é mais fácil do que um só. Carregar a carga, dividir a carga entre 2 pessoas é mais fácil do que em um só. Então, não fiquemos sozinhos em meio à nossa dor. Tirem a pedra. E aí, quando Cristo diz isso, Marta chega para Cristo e diz a tão frase, aquela frase já conhecida: Senhor, não faz isso. Já está fedendo, Senhor. Tem 4 dias. É incrível como nós colocamos limites em Deus. É incrível como nós achamos que é algo difícil para Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 14, o começo do verso vai ter uma pergunta muito interessante. Lá vai perguntar assim: acaso há algo difícil para Deus? Acaso há algo difícil para Deus? Sabe onde é que a gente encontra a resposta? Lá em Jeremias, no capítulo 32, o verso 17, o final do verso, para ser mais exato, vai dizer para você e para mim assim: nada há que seja difícil para Deus. Observe, nada há que seja difícil para Deus. E Marta não estava entendendo isso. Ela achava que, primeiro, Cristo não sabia o que estava fazendo. Para que tirar a pedra se ele já está fedendo? Senhor, não faz isso. Para que fazer isso se já não tem mais jeito? Para que tirar essa pedra? Agora é tarde, não adianta mais. E quantos de nós, às vezes, não somos assim? Não limitamos a ação de Cristo em nossa vida, porque recebeu o resultado de um exame. Ah, tem câncer. Infelizmente, um amigo meu, há anos atrás, quando recebeu esse resultado, achando que não tinha mais jeito, achando que iria morrer, o que ele faz? Ele vai e tira a sua própria vida. Queridos, há algo difícil para Deus? Não, não há. Por mais que para nós tenha chegado o limite, nós temos que entender que para Deus nada é impossível. Vamos parar de colocar limites na ação de Deus. Vamos parar de achar que porque nós não temos mais solução para o problema, aí achamos que Deus, assim como nós, chegou no limite dele. Em outras palavras, também Marta estava dizendo para Cristo: Senhor, o Senhor não sabe o que está fazendo. E às vezes nós pensamos que Deus não sabe o que está fazendo, porque o que ele pede muitas vezes sai totalmente da lógica humana, foge à razão, porque o que ele está pedindo não tem lógica. E é aí que está a questão. Ou nós vivemos em nossos limites, ou nós temos que aprender a viver nos limites de Deus. O limite humano, ele é pequeno, porque nós somos muito limitados. Então nós temos que sair do nosso limite.
Nós temos que aprender a sair da nossa força. Nós temos que aprender a sair da nossa vida e andar em novidade de vida, ou seja, na vida de Cristo. Temos que andar na força de Cristo. Temos que andar nos limites de Cristo. Temos que deixar Ele agir livremente em nossa vida. Cristo estava ali pronto para fazer um milagre jamais visto, mas Marta queria colocar limites em Cristo. A minha filha, meses atrás, mês de fevereiro, para ser mais exato, eu dei para ela um edital de uma prova que ia acontecer na Caixa Econômica. Era uma prova para conseguir uma vaga de estágio. Ela meio que não queria fazer. No dia seguinte, a minha esposa foi e disse: filha, vai ter uma prova na Caixa Econômica para estágio de emprego. Aí a filha, ouvindo pai e mãe, resolveu fazer. Ela só disse: eu vou estudar um pouco, aí eu vou e faço. Fez a prova ainda em fevereiro. Alguns meses depois, saiu o resultado. Haviam, como ela mesma disse, eram mais de 700 pessoas classificadas. Ela disse que era tanto nome que ela não quis nem olhar se o nome dela estava lá. Deixou para lá. Pouco tempo atrás, mês passado, ela recebe um e-mail dizendo que ela tinha sido selecionada para uma entrevista de estágio na Caixa Econômica, porque ela havia passado na prova. Nervosismo meio que bateu. Era uma entrevista via Zoom também. Fez a entrevista, mas tinha outras pessoas para serem entrevistadas. Lembrando que só havia uma vaga para esse estágio. Uma apenas. E aí, quando a gente pensa que há só uma vaga e tantas pessoas aprovadas, logo pensamos, não é para mim. Senhor, não dá. Já está fedendo. Nem adianta. Tira a pedra, não. Não é assim que a gente pensa. Quando vivemos os nossos limites. E ela foi e fez a entrevista. Mas é uma jovem, só 21 anos, ainda vivendo, aprendendo a experiência de vida. Porque até então, como eu já disse, ela ainda vive a fé dos pais, não é nem a fé dela. E aquela ansiedade bateu no coração dela. E começou a entrar as questões na cabeça. Será se vou conseguir? O estágio do qual ela trabalhava estava terminando, agora em setembro ia terminar. Será se vou ficar desempregada? E eu então disse para ela, não usei João 11:39, mas acabei usando João capítulo 11, só que o verso 40. Eu digo, filha, olha o que tem em João 11:40. Cristo disse assim, se creres, verás a glória de Deus. Eu digo, olha a ordem do verso. Ele começa dizendo se creres. E novamente, crer é um verbo. E novamente o verbo vai indicar a ação. Então tenha a ação de acreditar. Não importa o quão difícil seja, creia. Porque se creres, você verá a glória de Deus. Mas vai ver depois de receber o resultado? Não. Sabe por quê? Porque essa vaga já é sua. Esse emprego já é teu. Não tem o que se preocupar. Não há o que ficar se questionando. Relaxa. E aí você vai se perguntar, mas meu irmão, como é que você pode dizer isso? Tantas pessoas ainda para serem entrevistadas. Como que você pode dizer que a vaga já era da sua filha? É difícil a gente falar de fé. Bem difícil. Principalmente quando é para adventista. Adventista fala muito da lei, fala muito da letra, mas a letra mata. Então, o que é o conselho? É o espírito que vivifica. Então, tem que viver no espírito, como eu disse antes, nos limites de Deus. E quando nós vivemos no espírito, as coisas ficam diferentes. A visão amplia. E, claro, tem a Bíblia para dar apoio àquilo que eu estava dizendo. Como assim? A Bíblia dizia que tua filha ia conseguir o trabalho? Sim. E onde que diz isso? 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 9. Lá Paulo diz assim, porque uma porta grande e eficaz me foi aberta, e há muitos adversários. Detalhe, o tempo do verbo desse verso é que a porta já está aberta. E eu disse, filha, se a porta já está aberta, passa por ela.
Entra nela, mas entra com fé. Não olha para os adversários, tem muitos. Não olha para eles, não. Olha só que a porta já está aberta. Então o trabalho é teu. Se esse verso não for suficiente, olha Apocalipse, capítulo 3, o verso 8. Lá vai dizer, porque tem uma porta aberta. Novamente, o tempo do verso. Deus vai dizer que há essa porta aberta. E mesmo tendo pouca força, tu guardaste o meu nome. Está lá. Então, se a porta está aberta, por que que eu não posso dizer o emprego é teu? Ela relaxou um pouco mais. Na noite seguinte, na quarta-feira, porque ela ia receber o resultado na sexta-feira seguinte. Na quarta-feira de noite, a minha esposa chegou em casa, fui buscar lá no trabalho, e ela disse, filha, esse emprego já é seu. Eu vi você, você está trabalhando com a farda azul. E aí, como explicar isso? Simples. É porque a pedra já tinha sido tirada. Não tem que ficar preso na pedra. Não tem que ficar preso no está morto. Não tem que ficar preso no já está fedendo. Não tem que ficar preso achando que Cristo não sabe do que está fazendo, porque ele sabe. Creia que o milagre já está pronto, porque Cristo já tinha preparado esse milagre. Por isso ele disse: se creres, verás a glória de Deus. E é isso que falta para a gente. Deixar Cristo agir livremente, deixar que os nossos limites sejam lançados por terra e deixar que o limite de Deus apareça. Na quinta-feira, no meu coração, Deus já tinha colocado, a resposta vem hoje. Eu perguntei, filha, quando é que é para vir a resposta? Ela disse, amanhã, pai. Eu disse, mas vem hoje. E você já está empregado. Quando foi na quinta-feira de noite, eu estava trabalhando, recebi o print do e-mail. E no print dizia, Sara Oliveira havia sido selecionada para aquela uma vaga de estágio na Caixa Econômica Federal. Ah, queridos, que bom seria se nós aprendêssemos a viver pela fé. Que bom seria se nós entendêssemos que não há nada difícil para Deus. Talvez nessa madrugada eu esteja falando para alguém que já esteja em meio a tanta dor, que esteja, quem sabe, vivendo uma dificuldade há tanto tempo, e talvez por isso esteja acreditando mais na luta, na dor, na perda, do que em Deus. Mas eu quero te dizer nesta madrugada, para por um instante, deixa Deus agir. Lembre-se, não há nada difícil para Deus. Mas talvez você diga, mas Estélio, no meu caso não tem jeito, porque é meu esposo que já morreu. E daí, Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a solução já existe para o teu problema da perda de um ente querido. Não viva a dor da separação. Procure viver a alegria do reencontro. Tão somente permaneçamos firmes na fé. Talvez você pense, mas meu casamento está destruído. E daí, se for da vontade de Deus, esse casamento pode ser reconstruído? Pode. Tão somente para de dizer, Senhor, não faz nada, não adianta. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer o milagre que é necessário. E aí, temos que também mudar uma atitude. Qual é a atitude que precisamos mudar na nossa oração? Nós vivemos muito uma fé estranha. Eu vou dizer por quê. Eu quero que você pense aí em algo que você tenha pedido a Deus. Um pedido. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Quantas vezes você tem feito esse pedido a Deus em oração? Quem sabe, Senhor, me concede o emprego porque eu estou desempregado. Senhor, me concede uma namorada porque sinto-me sozinha. Senhor, concede-me um casamento porque eu não quero viver só. Senhor, traz o meu filho ou a minha filha que está afastado da igreja. Senhor, ajuda-me a conseguir honrar o compromisso dessas dívidas, porque eu não quero viver devendo para ninguém. E aí ora hoje desse jeito, quando é amanhã, quando é o dia de amanhã, a gente está lá de novo, mãozinha junta. Senhor, me concede um emprego. Senhor, me concede a namorada. Pode observar que a gente fica repetindo
todos os dias os mesmos pedidos. Isso não é estranho para você, porque para mim é. Vou dar um exemplo, a questão da minha filha. Se eu disser para vocês que eu não orei nenhuma vez pedindo o trabalho, vão estranhar? Como eu disse, é difícil a gente falar de fé. Mas minha experiência com Deus, eu aprendi que a gente não precisa estar pedindo para Deus. Isaías 65:24, Deus diz assim: e será que antes de vocês clamarem, eu responderei? Então, se antes de eu pedir, Deus já respondeu, para que eu vou pedir? O que eu faço então? Senhor, obrigado pelo trabalho dado para minha filha. Se creres, verás a glória de Deus. Então, nestas horas da madrugada, já amanhecendo o dia, eu quero te dizer, te lançar um desafio. Tira a pedra. É pesada. É difícil. Aquela pedra pesava cerca de 2 toneladas. Não era fácil. Mas tira a pedra, porque o teu milagre já está pronto. A tua cura já aconteceu. Os teus filhos já voltaram para os braços de Deus. Então somente creia e tire a pedra. E assim sendo, Deus fará parte dele. Mas para isso, nós precisamos primeiro fazer a nossa parte. E se você crê nisso, eu queria orar agora com você em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti agora agradecidos, porque sabemos que o milagre que nós tanto precisamos, que tanto temos orado a Ti pedindo, nós sabemos que esse milagre já aconteceu. Nos olhos da fé, Pai, nós queremos dizer muito obrigado para Ti. Nós queremos dizer que nós cremos, Pai, em Ti. Então ajuda-nos a neste momento já ver a Tua glória revelada em nós. Então somente ajuda-nos, Pai, a tirarmos a pedra que está impedindo a ação desse milagre. Porque reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Então dá-nos a força necessária para que assim sendo, Pai, saiamos dos nossos limites e vivamos nos limites do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que oramos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus.